Olá, vamos conversar sobre as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Antes de mais nada, é preciso entender o que é a exclusão do crédito tributário. O crédito tributário, para ele surgir, depende de um ato que é o lançamento. E o lançamento ele só ocorre quando eu tenho um fato gerador. É preciso que eu tenha um fato gerador que dê nascedor a uma relação jurídico-tributária, que é a obrigação tributária. Existindo essa obrigação tributária, para ela se materializar, no mundo concreto, é preciso de um ato administrativo, que é o lançamento. Quando eu falo em exclusão do crédito tributário, eu quero dizer o seguinte, que havia uma relação jurídica decorrente de um fato gerador. Essa relação pode ter levado ou não ao lançamento de um tributo, mas surge uma outra situação jurídica que vai excluir aquele crédito tributário, ou total ou parcialmente. E o Código Tributário traz duas hipóteses de exclusão do crédito tributário. A primeira é a isenção. A segunda é a anistia. O que é isenção? Isenção é a dispensa legal do pagamento de um tributo. É quando o legislador diz, olha, nessas situações aqui o contribuinte não vai pagar tributo. Vai haver no fato gerador, vai surgir uma obrigação tributária, mas o crédito tributário não será constituído, porque ele vai ser excluído. Isso é a isenção. Então, a isenção ataca exatamente a relação jurídico-tributária decorrente de um fato gerador e ataca exatamente o tributo. E a anistia? A anistia já é diferente. A anistia, ela exclui uma parte do crédito tributário, que são as multas. Quando eu falo em anistia, eu falo em exclusão de multa tributária. Então, naquela situação em que o contribuinte descumpriu uma obrigação tributária de caráter acessório e que gerou uma multa, quando eu concedo uma anistia, eu excluo as penalidades e o contribuinte vai ter que arcar com o tributo ainda. A anistia não faz causar a dispensa do tributo. Ela vai excluir as penalidades decorrentes de algum ato do contribuinte contrário à legislação tributária. Então, isso é a anistia. Então, a diferença entre anistia e isenção é que a isenção ela ataca o tributo em si e exclui o crédito tributário relativo ao tributo devido que decorre de um fato gerador. E na anistia, ele exclui apenas as penalidades. Então, ele exclui as penalidades que compunham um crédito tributário. E a isenção, a gente precisa lembrar, que a isenção ela vai ter o caráter oneroso ou não oneroso. Qual é a diferença? Isenção onerosa é aquela que o contribuinte ele tem que arcar com determinados custos para poder usufruir da isenção. Por exemplo, um contribuinte que resolva aderir a um projeto de implantação de empresa no distrito industrial de uma cidade. O município vai oferecer benefícios, isenção de IPTU por 10 anos, isenção de ISS, desde que você instale a empresa no prazo de 2 anos e contrate pelo menos 20 funcionários. Essa isenção é onerosa, porque o contribuinte ele precisa arcar com ônus, com custos para poder usufruir da isenção. E aí essa isenção ela não pode ser livremente suprimida. É o que se chama também de isenção contratual. Então a isenção contratual não pode ser livremente suprimida conforme a súmula 544 do STF. E a isenção que não é onerosa é aquela isenção que basta o contribuinte preencher alguns requisitos da lei. Por exemplo, isenção de IPVA para os portadores de necessidades especiais. Basta ele ter aquela doença ou aquelas limitações motoras para usufruir. Ele não tem que despender nenhum gasto para usufruir da isenção. Então, essa isenção é não onerosa. E aí, conforme o artigo 179, a isenção de caráter pessoal, ela sempre vai depender de despacho da autoridade fazendária. Então, para o indivíduo usufruir da isenção lá por ser portador de necessidades especiais,
ele precisa que tenha um despacho da autoridade administrativa reconhecendo que ele tem essas limitações. Do contrário, ele não vai poder usufruir dos benefícios. Já as isenções de caráter geral, basta que aquela situação jurídica se verifique. Por exemplo, uma isenção para rapadura. Ora, se eu estou vendendo rapadura, a rapadura vai ser isenta. Eu não preciso ir lá requerer a autoridade administrativa que me conceda a isenção. Não, porque a isenção ela é em caráter geral. A venda de rapadura vai ser isenta. Ponto. Diferente da isenção de caráter pessoal, em que o contribuinte precisa demonstrar o preenchimento dos requisitos para usufruir, do benefício da isenção. E no caso da isenção pessoal, ela só vai gerar efeito a partir do despacho da autoridade administrativa, o que não acontece na isenção geral. E a anistia? A anistia, como eu disse, é o perdão de infrações, de penalidades que você recebeu. Então, a anistia ela vai alcançar somente as infrações anteriores à lei que concede a anistia, conforme artigo 180 do Código Tributário. Mas não é qualquer transgressão da norma tributária que vai gerar anistia. Por quê? Se aquele ato que violou a lei tributária configurar um crime ou contravenção, ele não vai poder ser alcançado pela anistia. E assim como aqueles atos que gerarem multas tributárias que derivem do conluio entre duas ou mais pessoas. Então, os atos que constituem crime não podem ser alcançados pela anistia, assim como os atos que geraram o descumprimento da legislação tributária em razão de conluio de duas ou mais pessoas. A lei de anistia não vai poder atingir essas situações. E assim como a isenção, a anistia pode se dar em caráter geral ou pode se dar em caráter individual. Se ela for uma anistia em caráter geral, ela vai atingir todos os contribuintes. Se for individual, da mesma forma que a isenção, dependerá de requerimento do contribuinte em que ele comprove que preenche os requisitos para usufruir daquela anistia. Então, sobre as hipóteses de exclusão do crédito tributário, era isso que tínhamos a conversar. E aguardamos o reencontro em outras mini-aulas que teremos sobre direito tributário. Um grande abraço a todos.